Bom dia a todos, mais uma vez. Hoje a casa está em festa, nós estamos recebendo o orador lá da capital, que vem nos brindar aqui uma palestra. Desde já a nossa gratidão. Estamos recebendo o Dr. Juta também, que é o orador da região aqui, né? E todos vocês que sempre com alegria ver essas carinhas aqui todo domingo de manhã, procurando nos unir para aprender um pouco mais. Nós que já temos aí uma semana de Evangelho, né? Como dizia sempre o seu Hugo, e o seu Hugo sempre dizia: quando vocês tiverem dificuldade de escolher um tema, falem de Jesus. Essa é a lição que ele nos deixou, que a gente sempre lembra. Nós temos que falar muito de Jesus. Então vamos unir os nossos pensamentos, lembrando essa figura extraordinária de Jesus, e rogar a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã. Assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, vamos repetir a Tua prece, que ela seja para o início desta reunião e seja também, desde já, em benefício daqueles que se encontram necessitados, encarnados ou desencarnados. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda a parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, nosso irmão Décio. Bom dia. Agradeço o convite, o generoso convite para participar aqui do trabalho de vocês, essa manhã tão bonita aqui em Cambé. Só dizer que os últimos 18 anos em Londrina, então, recentemente em Curitiba, então me sinto um pé pelo menos da vermelha. A Ana nos viu falando no encontro de evangelização lá na Casa do Caminho, Londrina, e pediu que a gente viesse falar alguma coisa para vocês aqui. Me sinto muito feliz, porque já estive nessa casa acho que umas 2 vezes anteriormente, mas faz algum tempo, uns 5, 6 anos atrás. E a nossa fala muitas vezes soa para alguns como um puxão de orelha, e às vezes é muito incisivo, e eu tenho procurado me conter bastante no meu modo de expor, porque a gente força um pouquinho de alertar aquilo que depende de nós, das nossas forças, da nossa postura para a vida, do que propriamente de entregar todos os nossos passos, abre aspas aí, né, todos os nossos passos à vontade ou ao poder de nosso Senhor. Aquilo que depende de nós, na nossa evangelização, no nosso comportamento evangelizado, é a tarefa nossa, né? Nós recebemos as circunstâncias da nossa vida e nós temos que aplicar o nosso conhecimento evangelizado em nós, né? Então, por isso eu tenho sido tão incisivo, porque a gente percebe que na maioria dos casos, nas casas espíritas que frequento ou que já passei,
que o indivíduo espírita, ou que se deu ao conhecimento espírita, ele fica como que flutuando. Ele tem fixações de pensamento, aguardando, quem sabe, dentro da mediunidade, ou do serviço mediúnico, ou das tarefas de caridade, uma abreviação dos seus sofrimentos, ou do seu compromisso reencarnatório, né? Como se abarganhar com a divindade, com a espiritualidade maior, que olha, se eu for bonzinho, eu não vou sofrer, ignorando no seu contexto de intimidade as suas necessidades. E nós procuramos alertar na nossa simplicidade e na nossa limitação, fazer com que o espírito consiga enxergar com um pouquinho mais de clareza as suas necessidades. E isso não é uma crítica às tarefas ou ao caminho que o espírito está trilhando na vida encarnada, né? Vocês vão dizer assim, não, mas os espíritos amigos nos tratam com muita misericórdia e com sensibilidade, respeitando a nossa problemática, a nossa limitação, né? É verdade, mas eles não deixam de exigir a nossa melhora, não deixam. E o indivíduo, o espírito espírita, ele tem por obrigação fazer o balancete das suas atitudes, da sua conduta, principalmente daquela que não é externada na casa espírita. Porque o fato de nós estarmos aqui hoje em ambiente protegido, buscando uma força para os nossos sofrimentos, um minutinho de paz, um reforço na nossa esperança, que essa é a tarefa da casa espírita, não é? Mas eu venho dizer para vocês que nós temos obrigações conosco mesmo, que parece que passa longe de tudo isso, que é aquela assim, nós varremos a casa espírita para que o salão esteja limpinho, para que os trabalhos sejam realizados num ambiente bom, saudável, agradável. A mesma coisa deve ser feita no salão da nossa consciência espiritual. Esta é a obrigação da limpeza da nossa casa mental. É o tema de viver com o Espírito, que eu anunciei aqui para a Ana com um tema. Na verdade, o tema era livre, porque essa é simplesmente uma reflexão sobre isso. Nós desejamos e nos entendemos como espíritos imortais. Eu não sei se todos que estão aqui presentes hoje são frequentadores da casa, se trabalham em mesa mediúnica, serviço mediúnico. Eu já sei que tem uma tarefa muito bonita hoje, que é a visitação dos acamados, e nós vamos lá levar a esperança, e que nós vamos falar coisas boas, e vamos enriquecer o coração, vamos dar conforto, um conforto muitas vezes que nós não temos, porque o nosso mundo vive dias de ebulição, em que todos os valores construídos pela civilização começam a entrar em choque nestes dias, em que tudo se critica e tudo se desafia, querendo ter razão e dizer ao outro, viu, eu não te avisei. E a batalha de informações falsas, de informações maldosas, que nos confundem os conceitos mal estudados. Vocês já estão vendo na internet muita gente colocando dúvidas sobre tudo que ocorre dentro da doutrina espírita e dos postulados de Kardec,
Tem muita gente duvidando da idoneidade do Chico Xavier. Então eu recomendaria a todos os nossos irmãos de casa espírita que reforçassem em si os postulados da doutrina espírita, que se dedicassem a uma leitura um pouquinho mais profunda daquilo que se diz, para que nós, ainda que não tenhamos argumentos doutrinários e nos falte muitas vezes a inteligência e o preparo necessário para sustentá-lo, que nos sustentemos pelos bons sentimentos, na ausência de preconceito com quem quer que seja. Isso é muito importante, né? Demonstrando amor incondicional em qualquer circunstância. Eu não falei aquele dia na casa do Camilo, doutor, mas vou falar aqui, porque essas divisões, essas dúvidas que se plantam, né, que Emmanuel são os ladrões da nossa consciência. Se você bobear, eles te levam para um pensamento completamente diverso daquilo que quis dizer o nosso Senhor Jesus. Você veja que em muitas casas, em muitos grupos mediúnicos, refletindo uma situação que é do mundo, né, em todas as nações, a divisão por ideologia. E essa divisão por ideologia chegou na casa espírita. E eu tenho que fazer esse alerta, porque no intuito de entender-se com a verdade, o indivíduo levou a divisão para dentro do cristianismo, se apartou do seu irmão, julgou com antecipação, porque o nosso irmão pegou uma bandeira X ou Y. E quando nós julgamos por antecipação, com preconceito, nós estamos causando divisão. Então chega ao absurdo de determinadas contratações ou acolhimento de pessoas que depois se transformam em verdadeiros algozes dentro da casa espírita, dos seus irmãos. É muito importante que vocês pensem sobre isso. Para nós, o amor tem que ser incondicional. Vocês vão dizer assim, poxa, mas é muito difícil. Realmente é difícil, porque nós temos a nossa carga cultural, a nossa carga familiar, a nossa carga afetiva, emocional, que nos impede muitas vezes de agir assim. Mas enfim, se chegasse um fulano trazendo o filho obsidiado, ou drogado, ou envolvido com o comportamento X ou Y, homossexual, aquela coisa toda que nós sabemos que está no meio social, nós não vamos acolher, porque no partido tal ou no partido Y. Não vamos acolher, não vamos fazer a caridade. A casa espírita não tem nada a ver com isso. A casa espírita é um facho de luz, de pacificação, de tentativa de um amor maior daquele que nós podemos dar, porque unidos em pensamento e em propósito com os espíritos superiores, e eu quero dizer, os espíritos amorosos, nós temos que atender a todos que nos batem na porta, independentemente do que pensa e do que faz. A casa espírita não é um lugar de julgamentos, de sentenças definitivas, como costumo falar. A casa espírita é um lugar de acolhimento, é um lugar de amor. Aqui nós não veneramos outra coisa que não seja o trabalho amoroso. Aqui nós veneramos os bons exemplos. E aqui também nós veneramos
todo irmão que chega em desequilíbrio. Falava naquele dia que a Ana estava lá na casa do caminho, que a nossa falta de critério muitas vezes faz com que a gente sucumba dentro dos princípios. Dentro do Evangelho nós armamos as nossas próprias armadilhas. E é preciso refletir sobre o Evangelho de uma maneira mais profunda, como disse ao início. É preciso. Então, para essa reflexão, eu vou trazer aqui, me vem à cabeça agora, a parábola do bom samaritano. E então eu vou falar bem tranquilo, vocês, quem já leu, quem não sabe, vai saber pelas minhas palavras. O sujeito tinha, na estrada que ligava Jerusalém a Jericó, ele foi assaltado. Foi ferido pelos ladrões e foi largado na estrada. Daí, na parábola de Jesus, vários personagens passam, inclusive um doutor do templo. Quem era o doutor do templo? Era um sujeito dedicado ao estudo das Escrituras. E tinha uma referência moral para a população de Israel. E era membro dos 70 do Sinédrio. Então, um doutor da lei. Muito bem. Ele passa, vê o sujeito caído e não se toma de compaixão. Essas palavras são da Amélia Rodrigues no Primícias do Reino. Ele passa pelo ferido, olha, não se toma de compaixão, segue a estrada. Mas Jesus, na sua inteligência, diz que um samaritano passando, vendo a vítima caída, ensanguentada, se toma de compaixão e vai atender. E tem toda aquela história que pensa as feridas, que leva para a estalagem, que paga o atendimento e deixa o dinheiro a mais para que o que mais ele precisar que seja atendido. E que na volta ele passaria lá para ver como estava tudo e pagaria o que se alguma coisa faltasse. Os samaritanos, a Samaria era uma região que foi dominada muito tempo pelos romanos, e os romanos fizeram as mulheres israelitas de escravos, e com isso, com elas tiveram filhos, e os judeus ortodoxos diziam que eles não eram puros, além de ter uma guerra entre o povo israelita e o povo da Samaria nos recuados tempos antes de Jesus. Então havia uma dissensão entre os judeus mais tradicionais, os fariseus ali, referindo à época de Jesus, e os samaritanos. Por isso Jesus usou a figura do samaritano, alertando que, mesmo nascido em um território, ou seja, lá onde tenha nascido, o que valia era o que carregava no coração. E aí eu vou dizer para vocês que eu vou fazer a pergunta, não preciso responder, é só para pensar. Quem é que está caído na estrada? Quem é que é vítima de ladrões? Se não somos nós. Porque na nossa trajetória, na nossa estrada, somos assaltados por ideias, por desejos, por paixões, por dores, e ficamos caídos na estrada porque não temos, a razão dos nossos ferimentos não nos permite marchar ou escapar. Aqui é tudo aquilo que vem tirar o nosso patrimônio de bondade e de amor que nos foi concedido por Deus na nossa reencarnação. Somos nós que estamos transitando.
Ainda até o Divaldo Franco ainda fala do simbolismo de sair de Jerusalém para ir para Jericó, que era uma cidade meio com costumes mais assim, dissolutos do que a própria Jerusalém, né? Mas não vamos entrar nisso. E a lição que eu tiro de tudo isso, que a nossa parte evangelizada, aquilo que nós já temos de conteúdo de evangelho na nossa vida, precisa ir socorrer a nossa parte que está caída. Essa é uma tarefa do Espírito, da criatura, do Espírito imortal que nós somos. Porque nós precisamos tirar uma consequência simples, lá dos postulados primeiros de Allan Kardec. Qual é a consequência que nós tiramos da imortalidade da alma, ou do espírito imortal? A alma, porque Kardec fala que a alma é o espírito ligado ao corpo, né? Qual é a consequência primeira de nós nos pensarmos como eternos, como filhos de Deus? Não olhe para o seu corpo. Vamos nos imaginar aqui todos nós espíritos, que nos encontramos no mundo espiritual agora. Pensem nisso. Que saindo daqui nós vamos para as nossas tarefas, para os nossos estudos, para o atendimento dos necessitados. É como se a gente fosse, quem fosse para o hospital, a enfermagem espiritual daqueles que acabam de chegar do umbral ou da desencarnados, que precisam da nossa ajuda lá. Ou ali no fórum, o Ministério da Justiça, onde nós vamos ver as consequências das ações dos nossos irmãos. Ou na prefeitura de Cambé, que seria o Ministério, a administração da colônia Cambé. Não é nosso lar, é Cambé. É só fazermos nos imaginarmos nessa condição, e o nosso reposicionamento na vida social encarnada muda. Nós sabemos que não funciona absolutamente assim na vida encarnada, não é? Mas nós sabemos que na vida espiritual assim funciona, e nós temos que nos portar como espíritos. Nós devemos nos comportar como espíritos. Então, a bondade que vocês têm no coração, ela tem que ser pujante, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser a todo momento, inclusive nos momentos em que vocês estão sozinhos consigo mesmos. Então, o Júpiter costuma usar como gatilho para que eu me confesse. Ele fala que eu sou um catalisador, e eu confesso só um pouquinho, não confesso tudo que eu faço, porque ele me engana e eu engano ele, né? Mas eu aprendi, e aí eu já vou me emocionando um pouquinho, mas eu aprendi que se você não for sincero com você não muda. Se você não reconhece suas faltas, você não muda. Se você não faz força para mudar a sua conduta e deixar aquela pessoa que ficou lá atrás e cometeu todas aquelas besteiras, você não muda. Não muda. E nós não estamos aqui para julgamento. Quando eu estou falando tudo isso, eu não estou. É com muito amor que nós estamos falando de reflexão sobre a nossa conduta. Reflexão. Olha, eu errei. Eu era egoísta. Um jovem egoísta. Um homem orgulhoso. Que as dores da vida vergaram. As dores da vida vergaram parte do orgulho que eu tenho.
Então, eu preciso fazer essa volta, olhar para mim com sinceridade, honestidade, porque o Espírito é transparente. Os nossos irmãos encarnados não conseguem ver o que vai dentro de nós, mas os Espíritos que nos assistem, sim. Os Espíritos que nos assistem, sim. E Kardec deixa claro no Evangelho segundo o Espiritismo que as nossas máculas são como feridas que atraem moscas, e que os espíritos que nos querem prejudicar são as moscas que pousam nas nossas feridas abertas. Então veja bem, se você não trata das suas feridas, as moscas continuarão vindo, se você não limpa as suas feridas. E o primeiro remédio para você usar uma ferida é destampar, para você poder jogar o remédio. Né, doutor? Nós temos que destampar. Nós temos que olhar as nossas feridas, ver como está por dentro. E isso é uma tarefa de sinceridade. Então, quando você está orando, você precisa dizer quem você é. A par do respeito social, dos protocolos das reuniões, das palestras, nós entramos numa outra conjectura. Isso é o nosso verniz social, a educação manda nos tratarmos com respeito. Mas isso tem que entrar depois no campo da sinceridade, porque falar a verdade também é respeito. E falar a respeito, sem, como o Evangelho fala para nós a verdade, sem violentar a consciência, nós devemos fazer isso. É o tal do reconhecer-se. Maria Modesto Cravo fala, eu acho que é em Mereça Ser Feliz, obra que o movimento espírita muitas vezes rejeita, mas ela disse que humildade não é ser pobrinho. Humildade é reconhecer-se. Já pensaram? Vamos pensar com profundidade sobre isso. Olha, sem exageração na culpa, sem vitimização, sem se achar, né, a última bolacha do pacote toda quebrada, né? Faça uma análise do que vocês têm feito com o conhecimento espírita, vê se isso penetra mesmo nas dobrinhas do seu coração. Estou falando para espíritos imortais que daqui 20 anos, 10 anos, 40 anos, estaremos todos reunidos lá do outro lado e toda a verdade vai aparecer. Mas você não era fulano da casa lá? Você não foi falar para nós lá, Nelson? Pois é, eu ia falar, mas eu não era muito sincero e agora estou nessa condição que você está vendo. Faça isso antes. Não queira sentar nas primeiras cadeiras se você sabe que não tem condição. Senta lá atrás. Se for necessário, eles te chamam para frente. Mas se coloque como você é. Saiba dos seus limites um pouquinho mais. Saiba das suas virtudes um pouquinho mais. Saiba do seu amor um pouquinho mais. Quando a gente vai livre de máscaras sociais, quando a gente transita, a gente vai mais leve, porque eu não preciso ficar mentindo que eu sou. Eu sou. E olha só, nós respeitamos tanto, e com razão, e com o coração também, a Jesus Cristo, que nós resolvemos seguir dentro dos nossos passos, né? Do que adianta? Se você não consegue se enxergar, do que adianta o engajamento na vida da colônia, da colônia de transição do nosso lar? Emmanuel, Públio, o sofrimento afetivo e familiar, e
que determinam que a vida institucional, como legado romano na Judéia, com a obrigação dada pelo imperador romano de fiscalizar Pôncio Pilatos, vai e se enreda uma teia de circunstâncias que fazem dobrar até certo ponto aquele coração orgulhoso que ele mesmo confessa na introdução do livro, o pesar que ele teve de rever tudo aquilo. E eu não vou esquecer, porque é uma coisa que me marcou muito ler esse livro, e porque me identifiquei muitas vezes com o personagem, que ele fala, quando a intriga foi formada por Pôncio Pilatos, que cobiçava a Lívia, e ele, através da ordenança de Públio, fazem aquela armadilha, que ela sai vestida, disfarçada, para pedir pela vida de Jesus a Pôncio Pilatos, e eles transmudam a situação como se ela fosse ter um encontro amoroso com ele, com Pôncio Pilatos, e Públio cai na armadilha, e é muito duro com ela, e fica muitos anos sem falar com ela. E quando ele, num determinado dia, logo após os acontecimentos, ele vai trabalhar no escritório dele, na herdade que ele tinha alugado lá para trabalhar, ele larga os papéis, os decretos que ele estava fazendo, põe a cabeça sobre a mesa e chora as suas dores. Mas Emmanuel olha para Públio e diz assim no livro, veja só, talvez uma das confissões mais belas que eu já tenha visto, de coragem moral ao patamar de Emmanuel. Ele fala assim: e o amor próprio chorou. Ele não estava se referindo a pessoa de Públio Lentulus. Ele estava se referindo ao sentimento, as dobras do coração. O que nós guardamos nas dobras do coração? Não é? E outra coisa foi o critério de verdade que esse espírito recebeu quando foi premido pela esposa ali, para ir buscar auxílio de Jesus para a filha que estava doente. Veja, recebeu, se vocês pegarem uma coisa do Anos lá e lerem a passagem como Jesus se refere a ele e como Jesus fala as verdades carinhosamente, é impactante, porque ele diz assim: se bem me lembro, as palavras que ele usou, o Emmanuel não teve a precisão, porque aquilo foi um choque para ele. Só se sabe que ele se postou de joelhos diante da autoridade moral de Jesus. Ele que era o representante do Império Romano naquelas terras naquele tempo, tinha muito poder de vida e de morte. Ele não manda o filho do grupo que, quando está chegando na Galiléia, eles são atacados, ele não manda o menino para as galés. Coração duro, romano, institucional, né? Então vocês vejam que, se vocês forem sinceros, se vocês fizerem uma justa reflexão sobre o que vai no coração de vocês, muitas dores serão poupadas, porque muitas humilhações serão poupadas, porque você, sendo humilde, que humilhação poderá passar. Você sabe o teu lugar, você não se coloca acima,
você não quer ser melhor. Você, é uma expressão que eu digo e uso, e eu não sei onde eu vi isso, mas vamos lá, me falha a memória. Nós não precisamos nos portar diante da espiritualidade como mendigos de reconhecimento. Vejam o que eu faço. Vocês estão vendo ali, olha, eu dou passe, eu dou palestrinha, olha, eu sou legal, hein? Não é isso. É o que eu dou de coração, desinteressadamente que conta. É quando eu me humilho para que as coisas se pacifiquem. É quando eu silencio. É quando eu recebo as minhas dores com resignação, pela do nosso encontro. Quando eu não me projeto em agressão, quando estou contrariado, mas assumo as responsabilidades da minha vida. Isso é que importa. Tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um primo, tem um tio, tem um sobrinho, tem um marido, tem a esposa. O que você vai levar do conhecimento espírita para casa? Onde é que está o conhecimento espírita? Está no cérebro? Eu sei as 900 perguntas do livro dos Espíritos, de cor e salteado. E daí? O que você faz? Eu sei quem foi. O pai de Allan Kardec foi juiz da época de Napoleão. Legal, e daí? O que você faz? E a dor que você tem em casa resolve? E as contrariedades da vida, os insucessos, as surpresas, depois de ter trabalhado uma vida inteira, se vê em situações muito dificultosas, doloridas, porque Ele sabe, porque você mostra, através das suas vibrações, o que se passa no seu coração. E nós sabemos que muitas vezes o remédio é um pouquinho amargo, no limite das nossas forças, para que nós compreendamos quem nós somos. E aquele orgulho que nós escondemos, aquele egoísmo, aquela vaidade, aquele ciúme, aquela inveja, está tudo aquilo mandando, se revelando em cores diversas, para quem quiser ver. Então, quando eu penso e subo aqui para falar, é porque eu passei, dentro dos meus limites pessoais, as dores necessárias para que eu pudesse me confessar com um pouquinho mais de tranquilidade. E olha, tem muita coisa inconfessável ainda que eu não tenho coragem. Mas Ele sabe. E eu me posto aqui para vocês, me sabendo um pouquinho mais, depois que iniciei todos os meus estudos, que eu nasci em lar espírita, meu pai era espírita em Curitiba, e meu avô já era espírita na cidade de Paranaguá, que, na verdade, a minha vida como de trabalho, da minha intimidade, à luz da doutrina espírita, começou na Casa do Caminho, lá em 2005. E eu já estava num processo de dor muito grande. Então, passamos pela depressão, passamos pela desarmonia familiar, passando pelo divórcio, depois pelo falecimento da ex-esposa, pela depressão e tentativa de suicídio de filhos, que a desarmonia familiar foi muito grande, tentativa ainda, antes do falecimento da ex-esposa, tentativa de 2 vezes de suicídio dela. E a gente vai indo e vai vendo o que eu no meu desespero, perguntar o que eu posso fazer, além de dar aquilo que eu já tenho dado. O que eu poderia fazer? Me dobrar mais,
me humilhar mais do que, afinal de contas, quantas vezes perguntei nas minhas orações: o que o Senhor quer de mim? E a gente vai aprendendo, gente. Daí você diz: ah, coitado, Deus se ferrou. Não, era o que eu precisava, era o que eu necessitava. Era justo que eu passasse o que eu passei. E é isso que eu quero que vocês entendam, que a justiça de Deus se faz no coração de vocês, que ninguém está aqui sofrendo mais do que merece. Ao contrário, estamos recebendo informações para que a gente compreenda que estamos sendo beneficiados, e muitas das nossas dores estão sendo amortizadas, para que nós compreendamos a misericórdia divina. Que é justo, que é merecido que nós passamos. Nós somos tão assim irreais muitas vezes naquilo que nós nos propomos. Veja, por que você não lembra o que você foi? A personalidade que você sustentou em encarnações passadas, ou os vínculos afetivos que você tem hoje, que são de tempos recuados, que voltam para você, por que você não lembra? Porque você não tem condições. Porque se você relembrasse mesmo aquilo que está passando, o que se passou, você não teria condições de marchar para frente, de ir adiante. Então você recebe o algoz do passado na pessoa do filho, do neto, com muito amor. E você dá um novo significado ao seu sentimento. Então, nós procedemos da iniquidade, nós procedemos da orgia, do sexo irresponsável, do furto, do roubo, da lesão ao patrimônio do semelhante, do descumprimento das leis de Deus. E nós estamos em compromisso de reabilitação. É difícil compreender isso? É difícil de aceitar isso? Olha, por que nós estamos num planeta de expiação e provas? Porque nós somos iluminados? Nós somos anônimos. Fora do nosso campo de atuação, nós somos anônimos. Vai perguntar lá no Ceará quem é você. Nós não somos ninguém lá. Em São Paulo, não somos ninguém. A que tipo de importância nós queremos nos colocar? E por que nós queremos nos colocar nessa importância? O que está escondido nisso? As mídias, as formas de comunicação da modernidade da nossa vida, é um apelo de certa forma materialista. Quer dizer, nós fizemos isso, nós transformamos um conteúdo benéfico, que é a velocidade das informações, numa chaga vaidosa, onde todo mundo quer dizer alguma coisa, quer dizer suas verdades e quer ser reconhecido pelas verdades que diz. Mas pensem bem, se vocês forem analisar o que eu estou falando aqui, o que é de mim? Nada. O que é de mim? Nada. Eu só dei o exemplo dos perrengues que eu passei na vida. Mas o conhecimento espírita foram os livros que eu li. As reflexões foram com o auxílio dos meus companheiros de casa espírita, que muitas vezes me levaram à reflexão e muitos anos de terapia psicológica, para eu poder me entender e me aceitar um pouco melhor. Terapia que eu fazia na casa espírita e fazia com psicólogo. Eu precisava me entender melhor. Então, a nossa marcha, eu me vejo
e interpreta essa parábola, no meu modo de entender, isso é pessoal, gente, né? Quero dizer, vocês não têm a obrigação de aceitar essa minha interpretação, mas a minha parte evangelizada, graças a Deus, evangelizar aquilo que eu aprendi, eu consegui pensar as feridas do Délcio que estava caindo na estrada, assaltado por ladrões da vida. É preciso que a gente pense essas coisas de uma maneira muito séria. Ninguém aqui quer que você seja sensacional. A sua mediunidade não precisa ser a melhor do mundo. E eu fico pensando que se eu um médium. Nossa, eu leio Kardec e vejo lá que o médium é aquele que cede seus órgãos físicos para um espírito que não tem órgãos físicos se manifestar. Qual a importância disso? Quem foi que deu esse corpo para você? Foi você? Que tipo de relevo nós queremos ter na obra de Jesus? Que importância vocês querem ter como um grande médium, como um grande espírita, como um grande aqui insiste na nossa cabeça? Ao contrário. Quem quiser ser o maior entre vocês será aquele que serve mais. Eu vou, só para, eu tinha estudado essa semana, eu vou tirar uma consequência de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Até falei ontem na reunião, como está bem. Olha só isso aqui, gente. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta dos Espíritos: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Repito: aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. Irmãos do Fogo fala assim, que no começo a gente faz a caridade entusiasmado, a gente quer ser caridoso. Com o passar do tempo esse fervo vai diminuindo, porque na verdade a gente quer ser aceito pelo grupo, então a gente se esforça. Não, eu quero mostrar para eles que eu sou bom, que eu posso fazer. A gente passa por isso na casa espírita, e depois vai caindo numa rotina, aquilo já não você já não está tão apaixonado. Seguir Jesus não é aquela coisa toda, vocês sabem que não é mesmo, uma via crucis danadinha, sabe? Às vezes a gente até se revolta. Né? Mas eu vou complementar, já terminando. Deixa eu ver se eu lembro onde está aqui. Se eu achar, vai ser ótimo. Porque os meus livros são todos sublinhados, anotados, e eu me perco muito, sabe, gente? Já estou vendo o que eu vou achar. Acho que não é para ler. Esse cara que me inspira, ele só faz eu me confessar, é um horror. Também de mentor. Esse cara danadinho. Quando ele não está bravo, ele fala e... Vai se perder no livro. Quando ele está bravo, você já viu, né? Gente, não estou achando.
Eu vou ler então outra que eu achei de Emmanuel aqui. Depois eu vou confessar para eles como é que você chama o Emmanuel. Como é que tu chama? O Emmanuel. Lembra-te, acima de tudo, de que pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais. E de que, se não vigiarmos em oração e serviço, junto das tentações que nos visitam as fraquezas, ainda hoje, o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente o nosso. Justiça Divina, capítulo 22. Daí vem as recomendações do nosso grupo lá. Gente, isso aqui foi em 2006, 2007. Recomendações. O Delcio falando para você. Honestidade emocional. Intenções sinceras. Cuidar dos sentimentos secretos. Como é doloroso tomar contato com as nossas ilusões. Saber que o Mestre ainda conta comigo tem sido meu descanso, minha motivação. Esse aqui eu não sei onde eu tirei, mas está aqui, eu já lembro que ter lido em algum lugar. Saber que o Mestre ainda conta comigo tem sido meu descanso, minha motivação. Eu quero dizer para vocês que, embora a gente, não é que a gente despreze a tarefa, né? É que a tarefa tem que entrar no coração. É isso que eu tentei dizer a palestra inteira, a nossa palestra, a nossa conversa, né? Tem que estar juntinho. Percebam que quando a gente se ilude, já falei isso, o Dr. Júlio já deve ter ouvido, eu acho que não vai se lembrar. Quem é o protagonista das nossas ilusões? Quem é o personagem central das nossas ilusões? A estrela do filme. Somos nós. Mas por quê? Porque eu tenho que ser um encantador. Porque eu tenho que fazer a diferença. Por que eu tenho que ser o expoente? Né? Veja o quanto que nós temos de dificuldade de nos movimentarmos sem querer projeção. O orgulho que nós carregamos nas coisas que nós fazemos. O orgulho na caridade, que é uma patologia da alma terrível. 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 O orgulho na caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo eles falam que é um contrassenso, porque a caridade é a negação do orgulho. E nós, como espíritos doentes dos sentimentos, ou com mazelas dos sentimentos, nós nos orgulhamos da caridade que nós fazemos. E eu ainda vou fazer um bom questionamento aos médiuns aqui, que eu acho que é uma coisa muito eficiente. É o seguinte: da onde vem a energia que você aplica? Vocês que dão passe, da onde vem a energia que você aplica? Não, quando tem a aplicação de passe, da onde vem? Muito bem. Vem dos espíritos. Tá, mas da onde vem? Segunda pergunta. Está a pessoa na cadeira tomando passe. Para onde vai? Qual é a mazela que vai atender? Qual é o reforço? É limpeza? É medicamento? É reforço? É equilíbrio? Que tipo de energia, depois que passa por você, chega lá e aonde ela vai se encontrar? Aonde ela vai se concentrar? Sabe dizer? Quem é você que não sabe da onde veio e não sabe para onde vai daquilo que você faz? Quer ter importância? Do que é?
Então, meus irmãos, porque sou portador de todas as deficiências que mencionei aqui, eu queria que vocês tivessem uma reflexão séria, porque a frase não é minha, é de Francisco Cândido Xavier. Espiritismo é coisa séria. E somente para esclarecer mais um pouquinho, nós mexemos com o conteúdo espiritual das pessoas toda vez que nós falamos, toda vez que nós agimos, todos nós nos contextos que estamos ligados. Então, a doutrina espírita exige muita responsabilidade de todos nós. Peça pela sua atividade espiritual, peça proteção. Façam por merecer os benefícios de estar na tarefa, de permanecerem na tarefa, de serem protegidos enquanto falam das mensagens de Jesus, dos estudos de Kardec, dos esclarecimentos dos espíritos que lá 180 anos atrás nos vieram dizer que somos espíritos imortais fadados à felicidade. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela paciência. Décio se emocionou, nos emocionou a todos. Quando a gente ouve o orador, a gente fala assim: nossa, o orador não tem problema na vida, né? Mas, olha o que ele disse: todos nós temos as nossas dificuldades, justamente por isso que nós habitamos o mundo que é de prova de expiação, né? Eu estava ouvindo há pouco tempo uma palestra e o orador estava dizendo que, numa passagem de Jesus, que os discípulos estavam procurando Jesus, que tinha desaparecido, procuraram, e cadê, onde anda Jesus? Aí alguém disse: olha, foi para esse lado aí. Se dirigiram para o lado que foi indicado e encontraram Jesus ali no meio, tomando a refeição com prostitutas e gente de má vida. Quando Pedro viu aquilo, ele quase que ele infartou. Falou: mestre, você aqui? Ele disse assim: eu vim ao mundo para aqueles que se encontram doentes. Os sãos não precisam de médico, não precisa de remédio, não é isso? Então o nosso mundo é justamente um mundo onde só se encontram doentes. Os espíritas não estão isentos dessas doenças, e quando nós nos vemos como espíritos, aí nós vamos avaliar as nossas enfermidades, não é isso? Poderíamos até dar um exemplo. Quando a gente entra numa enfermaria que está lotada, não é isso? A gente vê ali pessoas passando por problemas difíceis, né? Mas sempre tem aqueles que estão um pouquinho melhores, né? E que esquecem das suas dores, se levantam e vão lá socorrer os que estão mais necessitados, não é verdade? Assim é que nós espíritas, eu acho que nós temos que nos ver. Somos enfermos, mas precisamos de nos acomodar ali na cama, é isso? E ficar só observando, né? E procurar fazer alguma coisa para aqueles que estão, quem sabe, um pouquinho pior do que a gente, não é isso? Essa é a missão da Casa Espírita e de nós espíritas, não é verdade? Porque a caridade é algo que nós temos que prestar constantemente na nossa vida, não é isso? Aquele que se levanta, vai lá, se não pode, quem sabe, levar a pessoa no banheiro, né? Mas pode falar algumas coisas, aí, uma mensagem, procurar animar aquele que se encontra doente, não é isso? A nossa gratidão
ao Décio pela mensagem desta manhã. E agora nós vamos passar para a aplicação dos passes.